na marcha foi como figurinista e foi em 2004. Eu ainda estava no Conservatório de Teatro e Cinema e propus-me apresentar uma proposta que acabou por ser aceite e que acabou por ganhar o prémio de figurinos. Faço desde sempre, desde 2004, o único ano que não fiz foi 2005. Há 2 anos faço parte da organização. Sempre muitos cabelos brancos a crescerem de muitas preocupações, mas o bichinho fica cá dentro e é muito difícil sair. Olha, viste, vai que bom, que bom. Eu nunca tenho nada visto aqui no castelo, só vem a Alfama, não vem no castelo. O que eu tenho reparado ultimamente é que o facto de fazer este tipo de trabalho é muito diferente de fazer para profissionais, na medida em que se está a fazer um trabalho quase psicológico para uma comunidade. Eu nasci aqui e tenho morado sempre aqui. Casei já aqui 2 vezes, tive aqui 2 filhos. A marcha é uma coisa extremamente importante para as pessoas e que as distrai, se calhar, de vidas difíceis que muitas delas acabam por ter. Adeus ao erro! Acho que as pessoas vêm porque a minha mãe já foi, a minha avó já teve, o tio já foi encenador. Acho que há sempre uma relação familiar e, obviamente, também existem pessoas que se apaixonam por isto, pela magia que existe à volta das marchas, mas na maioria acho que se deve a uma questão familiar. Eu acho que são bastante bairristas, acho que adoram a marcha. Acho que a Marcha do Castelo é um bocadinho diferente das outras e acho que existe uma união muito grande por ser muito pequeno o bairro, o número de pessoas também é menor e acho que tem este espírito de ser um bairro muito mais pequeno que os outros, ter muito menos gente e acho que cria um sentido comunitário muito maior. Este é o meu bairro, é o Castelo. Nasci em Alfama, mas vim viver para o Castelo com 4 anos de idade e, portanto, tenho mais Castelo do que Alfama. E quem vive aqui, o bichinho está cá e não morre. Meu filho tinha um sonho de ir para uma marcha diferente, uma marcha que era a Marcha de Alfama e acabou por estar lá. Fiquei um bocadinho desiludida, mas pronto, se era o gosto que ele tinha. Um vai cantar para o quarto, outro vai para a casa de banho, não se fala assim muito porque, pronto, é um segredo, não é? Isto é como o futebol. Acho que ainda pior, os bairros vivem mais. Eu não consigo descrever, é uma coisa, eu não sei descrever, pronto, é muito bom. Eu posso dizer que os dias estão-se a aproximar, não é? E eu só dependo, não consigo descrever, é muito difícil de descrever, é muito bom, eu gosto imenso. É muito bom que se dá em troca, não ganhamos dinheiro, mas o que ganhamos em troca é muito mais valioso que o dinheiro. Pronto, o estar bem, o conviver, o sair, falarmos, rirmos, porque aqui, se reparou, somos uma família e damos-nos todos bem. É muito bom, pronto, o final do dia é muito bom, é muito positivo. Nasci e fui criado no bairro, até aos 21 anos, que foi quando casei. Quando casei é que saí e fui para fora. Contacto tive desde sempre, porque tinha gente na família que ia na marcha, o meu pai, a minha tia, mas a sério participar na marcha foi em 88, com 14 anos, como marchante. Na altura era um bocadinho diferente, as regras eram outras e os marchantes ajudavam a preparar os arcos e as outras coisas, mas quando eu comecei, os marchantes que iam eram quase todos do bairro, excetuando 1 ou 2. Agora é quase ao contrário. Vem muita gente de fora, não quer dizer que sejam más pessoas, bem pelo contrário, porque senão não estariam cá, mas é diferente. Não há aquele bairrismo de ter nascido, ter sido criado dentro do bairro como havia antigamente. Eu brinquei nas ruas do bairro desde sempre. Eu quero sangria, mas em copo de imperial, não diz o vale de onde. Não há um bairro em Lisboa igual ao Castelo. O Castelo tem uma entrada e uma saída, todos os outros bairros têm muitas. O Castelo é aquele arco e acabou. Dali para cima é Castelo, dali para fora não é Castelo. É um bairro diferente dos outros todos. Só marchei na Marcha do Castelo e não marcharia noutra. Por uma questão de bairrismo não era capaz de marchar noutra. O bairrismo continua o mesmo. Durante alguns anos, que foi os anos que estive afastado e não fui na marcha, gostava-me um bocadinho, até mesmo quando ia ver, sentia a nostalgia de não poder estar a participar. Agora que voltei, a sensação é exatamente a mesma da primeira vez. Olha, despacha, mas é o jantar, deixa lá o computador que a gente tem que ir embora. Mas é todos os dias a mesma coisa. E vai ganhando aquela paixão por participar, por representar o bairro, por defender o bairro. Porque quer a gente queira, quer não, isto é uma competição. É até elevada na desportiva, mas toda a gente quer ganhar. Não acredito que haja uma marcha que não queira ganhar. Se puder ganhar, quer ganhar. E acho que é um bocado nessa base, é o defender o bairro, representar o bairro. A ideia é levar isto numa brincadeira, trabalhando a sério. Porque se formos fazer disto uma tropa, então não para cá ninguém, porque isto não é a tropa, porque ninguém está cá para ganhar dinheiro, estamos cá para representar o bairro
e para levar isto o mais longe possível. Quem sofre mais é o meu filho, tem 11 anos, não pode ficar em casa sozinho, tem que vir comigo para os ensaios todos os dias. Saímos daqui sempre 11h30, meia-noite, e depois chegar e não chegar a casa, dormir e não dormir, deita-se muito tarde para no dia a seguir se levantar às 7h30. E só não vai na marcha porque não pode, porque por ele também ia na marcha, sabe as músicas melhor que eu. O resto é mais calmo, porque como a minha mulher vem comigo, somos os dois marchantes, não há aquela coisa, vais para a marcha, eu fico aqui, não, isso não existe, porque vimos os dois. Mas é um sacrifício que se faz pelo bairro. Sei que respeitam a Marcha do Castelo porque é sempre candidata a ganhar, isso sei. Agora, também sei que há uns anos para cá é difícil ganhar outra que não seja Alfama, mas pronto. Mas porquê que tu não me disseste? A marcha começa muitos meses antes daquilo que se vê. Olha, pergunta ao Júlio, Júlio estava lá, nós fomos para A primeira reunião este ano foi em dezembro. Depois, reunião em outubro, já tens os papéis metidos na Câmara e como estás candidatar à marcha. A única pessoa no meio disto tudo que é dispensável é a porta-estandarte. É a primeira carinha a aparecer no meio daquilo tudo. Se calhar há pessoas que levam isto como uma ofensa. Mas nós que moramos cá, eu às vezes digo isto à Sandra, ela pode adorar a Marcha do Castelo e eu acredito que sim, que bate no fundo, mas aquele bicho que nós temos dentro de nós, nascidos e criados aqui, eu vejo por ela. Isto é uma coisa, ela desde dezembro que anda a falar na marcha, já não posso, já estava a chegar ao ponto de não, a gente já não a conseguia ouvir. É assim também há com 5 meses e na barriga da mãe. Como está? Está boazinha? Boa noite, está tudo bem? Boazinha. Foi em 96 que eu fiz a primeira marcha, em Almada. Fui bailarina durante muitos anos, em vários grupos, em companhias. Trabalhei durante bastantes anos também como coreógrafo. Eu sempre tive uma grande paixão pelo Castelo, mas desde sempre, desde miúda, eu vinha para aqui por tudo e por nada, qualquer motivo. Se estava triste, vinha para o Castelo, se estava alegre, vinha para o Castelo. Nunca me passaria pela cabeça que eu vinha ensaiar a Marcha do Castelo, porque eu, quando vim para cá, tinha uma amiga na altura que tinha trabalhado há muitos anos numa farmácia do Castelo. E eu disse, olha, vou para a Marcha do Castelo. Ela disse, ai, tu não sabes onde te vais meter. Eu disse, mas porquê? E para aquilo é só discussões e andam sempre a abrir uns com os outros. Mas isto deve ter sido para aí aqui há 30 anos atrás, quando ela cá teve. E quando cá cheguei, achei o oposto. Pessoas educadíssimas, excelentes marchantes, na altura que eu vinha de marchas complicadas, e eles chegaram aqui super profissionais. Quer dizer, fiquei agradavelmente surpreendida. E a partir daí nunca me deram nenhum motivo que eu dissesse, ai, não gosto não. Portanto, o ambiente aqui, eu acho que é muito bom. Eu acho que é um bairro familiar. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Tentar fazer um trabalho profissional com amadores é para mim o maior desafio que há, porque fazer um trabalho profissional com profissionais é fascínio. Toda a vida trabalho com profissionais, é uma coisa que às vezes lhes digo e eles não entendem. Eu sou capaz de fazer uma marcha numa hora, na maior, já fiz para a televisão, uma hora, a gente diz, tu vais para as casas, e eles fazem. Com amadores é muito difícil cativá-los, vencer a inércia natural que as pessoas têm para o movimento, às vezes até para aprender coisas novas, para acreditar que aquilo que eu lhes estou a dizer resulta, vergonha. Então, para mim é importante, aliás, a parte mais importante dos ensaios é quando eu os consigo agarrar. E às vezes em certos ensaios consegue-se isso. Há um bom clima em que toda a gente está a 100% e as pessoas estão concentradas e depois sentem-se bem. Oh, Castelo! Oh, Castelo! Tu estás no alto! Tu estás no alto! Está lindo e tão belo! Está lindo e tão belo! Oh, Castelo! Castelo! Oh, Castelo! Oh, Castelo! Castelo! Oh, Castelo! Este tipo de pessoas nunca teria hipótese de entrar num espetáculo. Por exemplo, nunca poderiam ser bailarinos, nunca poderiam ser cantores, nunca poderiam ser, porque se fossem fazer a audição para um espetáculo, nunca entrariam. E aqui tem a hipótese de fazer isso. E isso é tão importante, porque o mundo do espetáculo, eu como vi espetáculos toda a vida, o mundo do espetáculo traz-nos uma magia que mais nada nos traz. Nada nos traz esta magia que há no espetáculo. Os nervos, o ser capaz de vencer o medo, o ser capaz de encarar público, o ser capaz de fazer coisas diferentes do dia a dia. Eu acho que isso é importantíssimo para as pessoas. As pessoas nem têm noção do quão importante isto é para elas. Eu acho que isto é uma coisa muito importante para quem as faz. Depois já não acho assim tão importante para quem as vê. As marchas são muito melhores para quem faz do que para quem vê. Para quem vê, as pessoas não têm noção de tudo o que está envolvido, não têm. Mas para quem as faz, eu acho que são pessoas
lhes faz bem. Por isso é que as pessoas voltam. Todos os anos a gente tem que fazer coisas diferentes. Eu adoro pessoas bairristas, adoro. É o mesmo que eu mais peço às pessoas é que eles sejam bairristas. Que, como com os clubes, mesmo que um clube perca, não interessa, é o nosso, temos que puxar por ele. E eu acho importante esse tipo de bairrismo, esse tipo de entrega total às coisas. Não interessa se é o melhor, não interessa. Enquanto está ali é nosso. E eu acho que é esse sentimento que faz as pessoas voltar, é esse sentimento... As pessoas precisam disso na sua vida. Toda a gente precisa de magia na sua vida. E as marchas têm a sua magia. E é isso que eu estou a dizer. Para quem não as faz, não entende essa magia. Quem as faz, entende. Stop! Uma fila, não pode ver arcos de fora. Só uma fila de arcos. Vai, segue, arcos direitos! Não deixem o arco levar! Vocês desmontam só e pousam no chão de qualquer maneira. Já te disse, não encostes tanto isso aqui. Vai agarrar? Sim, para lá. É pá, desculpa lá, já não há homens como antigamente. O que eu gosto mesmo nas marchas é o projeto em si. É começar, é fazer planos, é ensaiar. Isso é que para mim é importante. Se ganhar, fico super feliz, não só por mim, mas por eles. Portanto, para as pessoas, para quem é importante ganhar, eu fico muito feliz e faço o meu melhor para tentar ganhar. Pessoalmente, não me traz nada de novo. Não... Se outra marcha ganhar, ótimo, porque trabalharam melhor que nós ou porque o júri gostou mais. Porque eu também tenho um bocado essa perspectiva. Até porque eu também já fui júri noutras coisas. Os vencedores são apenas as pessoas que o júri gostou mais. Quando chegas, tu chegas aqui, é um sacrifício que se faz, certo? Eu também todos os dias vou 4 horas e meia. Eu vou para casa, a Ana leva-me, ainda há coisas para arranjar, eu às 6 da manhã já estou a trabalhar, porque tenho que contar às 5, faz as contas quantas horas é por ano. Ó Luís, diz para as mulheres virem aqui buscar os fatos. E vamos lá para ganhar. Não tenho dúvida. Vamos mesmo. Pronto, pior é que vai ser o meu filho, não é? Que vai passarem uns dias a chorar, temos pena. E vou mesmo gostar só o gozo de dizer, olha Flávio, não ficaste em primeiro, desta vez fiquei eu. E isso é que eu vou mesmo querer. Ai, Deus, não sei o que vai me ajudar. Eu tenho a certeza absoluta. Há uma parte de Maravilha que está muito esquecida, que é a parte antiga, que é esta parte, praticamente é o que dizem, que é da linha para lá é a parte chique, da linha para cá é a parte antiga, os prédios, é tudo, não tocam em nada. A parte velha, onde está inserida a coletividade da Sociedade Musical 3 de Agosto, é a parte que já não tem ninguém mesmo. Saíram todos cá, e as pessoas idosas saíram, faleceram, novos há poucos, muito pouca gente. Sou o presidente desta instituição, da Sociedade Musical 3 de Agosto. Sou responsável pela Marcha de Marvila desde há 3 anos para cá. Como fui criado e nasci aqui dentro, então adoro esta coletividade e adoro as marchas. Sempre estive ligado à marcha. Só me afastei realmente como marchante porque nós tivemos a infelicidade de perder um marchante que acabou, pronto, que faleceu, e eu então não conseguia ver a marcha sem a presença dele, pronto. E até que gerir toda essa situação, acabei por me afastar tanto da coletividade como da marcha durante 3 anos. Acabei por voltar, mas com outra função. Não com a mesma função como marchante, porque isso não conseguiria, mas pronto, ligado à marcha, eu os 3 anos que estive afastado, sempre fui ver a marcha ao pavilhão ou à avenida, porque não conseguia ficar sentado em casa no sofá a ver. Não, eu tinha que ir apoiar a Marcha de Marvila. Eu não conseguia estar em casa e eu chorava a ver a marcha e choro, eu vibro a marcha. O que Marvila pode ter realmente a mais que algumas marchas de Lisboa é um empenho. Eu acho que certos marchantes, ou todos praticamente, ficam doentes se não entrarem numa marcha. Isso é inexplicável. Sempre foi aqui o lema, é sempre a ganhar, sempre foi. Aliás, é por isso mesmo é que se investe a verba que é
capacitar melhor. A GEAC só nos dá 30 mil euros. E se não for os patrocínios, a marcha aqui era uma marcha e ficava sempre em outro lugar, fazíamos uma marchinha. A nossa claque é uma das mais barulhentas mesmo. Seja no pavilhão, na avenida, aquilo. No ano passado levaram umas coisinhas, mas este ano vamos dar paralelos. Se não ganhar, alguém vai dar com paralelo. Toda a gente que nasceu na freguesia de Marvila, tenho a certeza que estão a 2000%, não é 100%, é 2000%, porque eles vivem, quando vão à avenida, vivem a marcha. Quando estão em casa, vivem a marcha. O nome de um bairro, o nome de uma tradição, vive muito também dentro desse júri. E esse é o nosso medo, Ribeiro. Esse é o medo nosso, não é das outras marchas, é o júri. Depois, se a gente disser assim, Alfama, como sempre. Eu sempre gostei de marchas. Mas houve uma altura em que trabalhei com a marchante mais antiga de Marvila, tenho sempre que falar nela, porque foi ela que me levou para lá, obviamente, que é a Maria. Eu trabalhei com ela e então quando me disseram, olha, António, está ali uma colega nossa que pertence às marchas. E eu pertenço às marchas, não me digas. Eu tenho a qual marcha que ela pertence? A Marvila. Eu tenho que a conhecer. Foi a partir daí, portanto, e como disse no início, há 18 anos que participo na marcha. Não vivo lá, resido aqui na zona de Sacavém, mas desloco-me para lá após ensaios todos os dias. Já não consigo ver-me sem isto. Ficamos mesmo agarrados àquilo. Torna-se viciante e não consigo mesmo ver-me sem entrar na marcha. Na nossa exibição, como somos nós que estamos a exibir, parece que entramos e já estamos a sair. Mas em contrapartida, quando estou a ver outras marchas, torna-se maçudo, porque é mesmo aquele marchar, trau, e nós não é, chegamos ali e marchamos e dançamos e pulamos. Pronto, eu acho que é isso, o movimento, Marvila tem movimento, Marvila luta sempre para o primeiro, venha lá quem nós lutamos sempre para o primeiro lugar. Já lá estou há 18 anos consecutivos, e atualmente masculino sou o marchante mais antigo, gosto daquilo e o facto de quando entramos no pavilhão termos aquela claque de apoio a gritar por nós, quando descemos à avenida também desde o Marquês de Pombal até o Rocio, sempre a gritarem por nós, Marvila, e depois pessoas que nos conhecem. Quem me conhece a mim chama-me a mim, quem conhece a Maria chama a Maria, quem conhece a Rosa chama a Rosa, por exemplo. Não tem explicação, pronto. É como quando nos perguntam qual é o teu clube e porquê é que és do tal clube. Porque já nasci. Prefiro a avenida, porque embora no pavilhão se faça tudo, na avenida é só um cheirinho, mas o contacto com o público, chamarem-nos, estarem ali, Marvila, desde cá de cima até lá abaixo ao Rocio, pronto, embora também no pavilhão haja aquela coisa da claque, Marvila é que é, mas não sei das... Mas pronto, prefiro a avenida, sem dúvida. Não houve assim grandes problemas entre nós, marchantes, pronto, há sempre pode haver um ou outro que discuta um bocado, na altura em que estamos mais estressados, alinha aí, mas não sei o quê, vai mandar alinhar não sei das quantas, quem és tu, tens amanhã que és ensaiador, pronto. Essas coisas, mas depois na hora da verdade estamos lá todos e a coisa corre sempre muito bem. Pai! Então, como é que estás? Olha, eu estou bem, e tu? Está tudo bem? E tu? Tem-se fortalecido cada vez mais essa amizade, vai-se fortalecendo de ano para ano. E agora, pronto, vou falar, tenho que falar nisso, a minha mãe faleceu recentemente e todos eles me apoiaram imenso, fizeram-me imensa força. Vai fazer um mês que ela faleceu, ela gostava imenso da marcha. E eu disse, eu vou seguir com a marcha, porque é uma coisa que ela gostava, inclusive ela ia ver a marcha ao pavilhão, ela ia aos ensaios, e pronto, todos eles me apoiaram imenso agora com a perda da minha mãe, e pronto, olha, cá estamos. Porque uma coisa é nós estarmos na plateia a ver e apreciamos no global a beleza, mas nem temos a noção do trabalho que as coisas dão, não é? Bem, desde miúda sempre acompanhei as marchas, porque a minha mãe nasceu em Campolide e vibrava com a marcha de Campolide, e então a gente aprendeu a vibrar também com a marcha de Campolide. E depois, quando vim morar para Marvila,
e morava ao pé da Rosa. O que é que acontece? A Rosa é marchante há 20 anos. Pôs-me o bichinho da marcha. O meu marido diz que eu vou me drogar cada vez que eu venho para a marcha. Vai lá para o vício, vai dar na veia. Pronto, e eu venho dar na veia. Às vezes a família deixa de existir um bocadinho nestas alturas. Quando olhamos para uma marcha, na minha ideia, é o vestuário. Primeiro que tudo, não é? Que tenha sempre um toque popular. Porquê? Porque as marchas são populares, não é? E então é importante que seja popular. Nós começámos em janeiro. Começámos a estudar tudo, tema, cores, desenhos, tudo. Este ano temos 80 fardas. Portanto, 2 meses e meio, 3, na confecção. Eu tenho família, a Rosa também, mas nesta altura a nossa família é quem aqui está connosco. Porque nós estamos aqui praticamente todo dia e noite. É raro o dia que saímos daqui antes da meia-noite. Trabalhar a sexta-feira às 10 da manhã, trabalhámos a sexta-feira toda, a noite de sexta para sábado e o sábado todo o dia até às 9 da noite. Por isso, é a nossa família. É aqui que a gente ri, é aqui que a gente chora, é aqui que a gente grita, que diz palavrões, que... tudo. Porque não estamos sozinhos, porque há convívio, porque temos sempre alguém para nos ouvir, temos sempre alguém para descarregar o stress. Não estamos sozinhos. Pronto, eu acho que isso é bom. Vamos para o ensaio, que já é tarde. Vai. Não assume a responsabilidade. Sou responsável pela parte criativa da Marcha de Marvila. Cresci a gostar de marchas, tenho familiares antecedentes a mim que pertencem às marchas. Eu lembro-me de uma fotografia que tenho do meu avô na Marcha de Alfama, em 64. Eu acho que o grande trunfo de Marvila será o querer, porque quem anda nas marchas anda por gosto, ninguém anda por obrigação. Existe aquele querer em que a minha marcha seja sempre melhor que as outras. Eu não entendo isso como uma rivalidade negativa, entendo como uma positiva, porque há pessoas que são muito amigas e representam vários bairros, se calhar no ano inteiro, ou num trabalho, ou numa escola, e chega aquele momento que cada um luta pelo seu clubismo, entre aspas, mas eu entendo isso como uma rivalidade saudável. Até porque se isso não existisse, se nós andássemos todos numa descontração por completo, acabava-se por perder o espírito das marchas e do bairrismo. E quando se fala em bairrismo, fala-se um bocado disso, é puxar um bocadinho a brasa à sua sardinha. Eu já vi pessoas que não gostavam de marchas, de todo. Achavam isso uma fularice. Talvez seja a única hipótese em que alguém do próprio bairro tem a perfeita noção de que agora sim eu vou representar uma vez na vida ao meu bairro. A Marvila que eu vim encontrar não é um bairro difícil de ensaiar. É um bairro que tem muita história, tem muito peso nas marchas. E por vezes nós temos que ser um bocadinho mais psicólogos do que propriamente ensaiadores. Há dias que pessoas que trazem problemas de trabalho e familiares para a marcha, e nós temos que às vezes ter um bocadinho aquela percepção de que temos que ser um bocadinho mais brandos em certos momentos e realmente puxar as orelhas quando tem que ser. Eu penso que o principal de uma marcha será sempre a fase de decisões antes da execução da marcha. Acho que esse é o trunfo de qualquer marcha. Às vezes permeia-se uma coisa comprada, feita, e não se permeia uma coisa que é elaborada de raiz. E isso às vezes é um bocado injusto para quem chega ao final de uma marcha e diz: epá, fizemos 1001 coisas, esforçámos-nos, demos tudo o que tínhamos, um trabalho, uma coisa exaustiva, e aparece uma marcha que compra uma camisa, umas calças, ajeita o número dos marchantes e olha, ganha um figurino. Isto é um exemplo. Isso às vezes é um bocadinho injusto. Eu não admito como é que há anos que se faz marchas e que haja tanta burocracia para se desembolsar a verba. Porque a verba tem que ser desembolsada. Ponto. Há marchas que não têm, há coletividades que não têm dinheiro para se meter, para trabalhar. Isso é muito crítico. Não se faz uma marcha em 3 semanas. Eu representava um bairro, ensaiava um bairro, no qual eu fui deparado com uma criança, um jovem, com uma deficiência, que assistia todos os dias aos ensaios. E nessa marcha faltava muita gente. Eu percebia que, apesar de estar com atenção ao que estava a decorrer, percebi que aquele jovem, apesar da sua deficiência, estava a perceber tudo aquilo que eu queria, fazia-se que estava cá fora, cantava as músicas todas de alto a baixo,
E houve um belo dia que eu fiz a proposta aos responsáveis e disse-lhes: olha, está aqui esta pessoa assim, que eu não entendo porque é que, se há alguém que tenha gosto, aqui está um exemplo, porque é que não entra e se espera por alguém que está constantemente a faltar por aí fora. E as pessoas recearam um bocado. Levantei essa bandeira, decidi apostar, apostei. Foi uma pessoa excepcional. Foi uma pessoa que foi um rapaz que ainda hoje continua na própria marcha e que ele às vezes olha para mim e vai-me cumprimentar assim de uma forma exuberante. Também porque ele era uma pessoa extremamente afável e carinhosa, mas vai-me cumprimentar assim de uma forma exuberante porque sabe que se calhar se não tivesse sido eu a fazê-lo, nunca iria ter esta hipótese de sentir isto. Como marchante já participo na marcha desde 2006. Em relação a apoiante da Marcha da Madragoa e fã da Marcha da Madragoa, sempre fui habituado a ir ver as exibições ao pavilhão, à avenida. Já me considero nisto já desde sempre. Desde sempre a minha casa foi aqui na Madragoa. Sou nascido e criado aqui na Madragoa. O meu pai sempre foi marchante, a minha mãe, a minha avó não foi marchante, mas era costureira da marcha. O meu avô algodeiro, os meus filhos marchantes, toda a família. Como marchante, isto começa 2 meses antes e como comissão começa quase desde o fim das marchas do ano anterior. É sempre andar. Por isso paramos 2 meses e meio. A Madragoa tem sempre aquele tema que é os pescadores e as marinhas que vieram de Ovar, entre aspas, começaram a segunda vida aqui no bairro da Madragoa. Eu já sei que sou bonita. Do bairro da Madragoa. Nasci aqui, 84 anos. Marina, pé descalço. E depois temos algo que mais ninguém tem, que isso é mesmo só na Madragoa, que é o marchar descalço. Este ano tivemos aí várias inscrições de pessoas que estão a viver no bairro, que não eram do bairro, e que têm curiosidade de entrar na Marcha da Madragoa, querem mesmo entrar na marcha. Já nasce, já vem no meu sangue e eles, pronto, por muito que não queiram ir, eles vão sempre. Nós não precisamos convidar porque mal dizemos que as inscrições estão abertas, passado 2, 3 dias estão fechadas. Mas por eles estão a marchar até aos 60, 70 anos. Acho que as pessoas estão aqui no bairro, estão um ano todo à espera que venha à marcha, que venham aos centros populares. Já assisti aqui pessoas a deixarem o seu trabalho para entrar numa marcha. Acho que acaba por vir no sangue das pessoas a mística de defender o bairro, a característica de marcharmos descalços. Eu penso que eles têm essa ambição de entrar na marcha desde o início, desde sempre. E há pessoas que, inclusive, que nós que estamos aqui habituados, só vimos mesmo de ano a ano e aparecem cá no bairro quando é por altura das marchas. Era a rivalidade aqui mais próxima, éramos nós e a Bia. Era sempre, como costuma dizer, nos dava sempre muito. A Madragoa, inclusive, foi considerada a rainha das marchas. É um troféu que hoje em dia já não existe e foi o único troféu que foi atribuído. Na altura, quem conseguia o primeiro lugar 3 vezes consecutivas ganhava o troféu da rainha das marchas. E nós, felizmente, temos esse troféu connosco e somos a única com esse troféu. Os problemas, basicamente, sempre passam os mesmos, mas acontecem os mesmos problemas. A entrega do subsídio da Câmara Municipal de Lisboa às coletividades cada vez está a ser mais tardio. E para preparar este projeto, que é um projeto que demora uns bons meses a ser elaborado, se recebêssemos esse subsídio 1, 2 meses antes, eu penso que as marchas melhorariam bastante. Eu acho que sem o subsídio era impossível organizar a marcha, elaborar a marcha, avançar com o projeto. Agora, se vai continuar ou não,
do que depender das coletividades, do que depender dos bairros, acho que isso está fora de questão, vai sempre continuar. Eu sou bailarino já há 25 anos, eventualmente mais, mas a coreografar só estou há cerca de 10 anos. E quando surgiu o convite das marchas, aceitei. Eu sei, tenho a consciência que é uma coisa muito trabalhosa, mas eu gosto do resultado final, eu gosto da energia que eles pregam nisto tudo. Isto é o auge, é o ponto mais alto, é melhor que o Natal, é melhor que a Páscoa, é as festas todas juntas numa só. É onde eles entregam toda a energia que têm e esforçam-se, saem dos trabalhos a correr, vêm para aqui, temos 2h30 de ensaio todos os dias, durante 2 meses, fazem sacrifícios muito grandes, as mulheres têm que deixar a comida para os maridos e para os filhos, algumas trazem os filhos porque não têm quem deixar e os maridos também, se bem que ultimamente têm aderido muito à juventude, mas sempre a juventude do bairro, eles querem representar o bairro, mesmo que não morem aqui, porque há muita gente que já não mora na Madragoa, mas tem uma ligação muito forte e é isso que os motiva a representar o bairro e levá-lo à vitória. Poderia-se eventualmente contratar 50 pessoas e fazer um espetáculo deste género, mas não teria a mesma vitalidade que tem sendo as pessoas do bairro, que não são pagas para estar aqui, e a energia que elas empregam só tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa que de facto eles sintam, porque senão isto é visceral, é mesmo. Há pessoas que não se veem durante o ano todo, mas neste período das marchas eles encontram-se, por isso é que às vezes há muita confusão, muita gargalhada, muita desordem, que depois lá estou eu para organizar, não é? O primeiro é o primeiro contacto com os marchantes. É um cliquezinho que pode se conquistar as pessoas, é aquele cliquezinho, se conquista, ou então depois é muito difícil conseguir, porque tem que haver uma empatia muito grande. Eles têm que se sentir à vontade comigo, mas ao mesmo tempo têm que sentir respeito pelo ensaiador. Como devem imaginar, 54 pessoas, cada uma com o seu trabalho e a sua função na vida, de repente pode dar para o torto, mas no fundo é isso, é essa reunião, ao mesmo tempo é sair dos empregos e ter um bocadinho para poder fazer uma coisa que se gosta. 20 minutos de coreografia com 54 pessoas a circular de um lado para o outro a fazer desenhos geométricos ou não, ou seja o que for, é muito complicado, muito complicado. Eu acho que era essencial mostrar-se essa parte ao país. Porque as pessoas só vêm na avenida e acham que aquilo, que estão ali tanto tempo para aprender aquilo. Não, são 20 minutos, é muito tempo. Isso era interessante de mostrar-se. E ainda bem que vocês vão mostrar. Começamos com uns 6, 7 meses de antecedência, com reuniões para encontrar um tema, para ver quem é que vai trabalhar connosco, como letristas, músicos, compositor. Portanto, isto é um processo longo. A minha suposta vitória ou derrota quase que passa ao lado, porque para mim a vitória é trabalhar com eles e ter um produto para mostrar. E essa é que é a minha vitória. Agora se fico em primeiro ou em primeiro, é indiferente desde que fique em primeiro. A casa dos meus pais, basicamente, é que nós chamamos a nossa casa, foi sempre na Madragoa. Quando a minha avó teve alguns problemas de saúde que começaram a degradá-la um bocado, teve de ser ela a tomar conta da situação. Logo, nasço aqui no bairro, e então foi uma luta a sós. O meu pai não apoiava muito, também não tinha muitas raízes, tinha muita gente conhecida, mas conhecida. A minha mãe, como nem era da Madragoa, era da Moraria, portanto, não achava assim muita piada ao filho envolver-se tanto como o pessoal da Madragoa. E então foi a luta em casa para sair, luta fora para chegar lá, ganhar um espaço em termos de morador, amigos, clube e marcha. Para mim isto é sempre muito importante, por isso é que eu se calhar ponho muita emoção quando falo. Eu orgulho muito das pessoas que me viram crescer, muito mesmo. Lisboa Antiga, eu identifico muito com isso. O cheiro da serradura nas tascas no chão, as gaiolas pintadas com o símbolo do Belenense, o fado vadio tocar num rádio perdido no meio das ruas. E isso ainda se encontra aqui, ainda se vive aqui. Isso enche-me de orgulho, porque tem a ver com as minhas origens, da forma como eu aprendi a crescer, a ser homem e a ver a vida. E que eu gosto muito do meu bairro, não é só da marcha, eu gosto muito do meu bairro, do clube que eu represento.
Viver neste bairro é como que nós podemos até ter alguns problemas pessoais entre nós, mas na verdade quando chega a hora de pedirmos preciso de ajuda, alguém tem que aparecer, alguém aparece sempre alguém. E isso é uma mística muito boa que não gostava de ver perder-se neste bairro, sinceramente. Quando nós queremos, isto é um bocado de ir buscar a essência da coisa, quando nós queremos, nós somos capazes. E isso é uma das coisas que me faz acreditar neste bairro. Eu venho de uma outra geração, eu venho de uma geração em que para se pertencer à marcha, tínhamos que dar provas, tínhamos que mostrar que estávamos interessados, que podiam contar connosco. Então fiz um bocadinho de tudo. E esse meu contacto começa com 12, 13 anos, sensivelmente. Depois fiz um bocadinho de tudo, comecei como aguadeiro. Como aguadeiro, uma vez, quando fazemos a inauguração da Rua da Madragoa em Ovar, o António não pôde ir com a mulher que fazia um par na altura. E eu, como vinha todos os dias a assistir aos ensaios, porque era aquela ansiedade de um dia ter a oportunidade, surgiu. Eu conquistei a pulso o espaço que fui ganhando e que tenho hoje em dia dentro da marcha, em relação a marchantes, colegas de comissão e por aí fora. Foi lutar contra muita coisa, muitas pessoas. Chegar aqui para mim é extremamente importante. E de repente entrar numa comissão, ser marchante, ser diretor do clube e de repente também tirar o primeiro lugar, isso era o realizado de um sonho mesmo. Era o realizado de um sonho. Começámos em novembro a preparar esta marcha. Quando chegamos ao fim desta marcha, temos aquela quebra porque precisamos daquele espaço para recuperar. E assim que termina o verão, começamos a preparar coisas, a pensar projetos, roupas, e começa ali o stress. As pessoas põem de parte tudo. Naquela altura, o que vale, o que é importante, o que conta, chama-se Marcha da Madragoa. As pessoas esquecem rivalidades, esquecem problemas, esquecem confusões e tudo isso conseguem pôr de parte e é fantástico. O sentimento que se vive, a mistura de emoções é muito forte, é muito bom. É uma das formas que nós encontramos saudável de conseguir mostrar se somos ou não capazes de fazer melhor. Isto é uma forma de a gente se identificar com o bairro, de mostrarmos quem é o nosso bairro. E é a situação do orgulho, de mostrar que eu sou daquele bairro. Antigamente nós até costumávamos dizer, porque eram aquelas rivalidades próximas que existem, não é? Benfica Sporting, nós tínhamos com o Bica. E nós costumávamos dizer 20 bairros a marchar. Eu não me importo ficar em 19º, pá. Sabia que ia ficar em 20º. Que me perdoem o pessoal da Bica se por acaso vierem a ouvir isto. Mas isto era uma realidade. Chegámos a andar todos à tareia, no pavilhão Carlos Lopes, com o pessoal da Bica, para rasgarem arcos e depois para meterem pioneiros no chão e por aí fora. E acabavam os centros populares, eles trabalhavam juntos. Uns nas oficinas, outros na obra, o outro porque ia para os correios. Morria ali, aquilo não transportávamos ódio, era uma forma saudável de nos batermos uns com os outros, mostrarmos que éramos melhor, que éramos capazes. Pavilhão Carlos Lopes, como houve essa situação cá fora de confronto, porque a claque passou, começaram a mandar pilotos dos arcos, entretanto alguns até tocaram em arcos, rasgaram, o pessoal da Madragoa que viu, foi lá, pronto, confusão armada. Só que tentaram apaziguar a situação, separando os grupos por aí fora, e eles desfilam antes de nós. O pessoal que acaba de desfilar começa a pôr pioneiros no chão, a deixar os pioneiros no chão. Eu estou-me a arrepiar todo, ficou pés marcados, identificações da pele no chão, com sangue. Porque ninguém parou a marcha. Via gente a chorar e a escorrer-lhe assim as lágrimas pela cara abaixo e o sangue a ficar marcado no chão dos pioneiros que iam apanhar. Foi brutal, mas é bom. Eu costumo dizer que o que não nos mata fortalece-nos mais ainda. E acho que foi isso nessa altura foi uma das coisas que nos levou a ficarmos mais cúmplices, mais uma imagem única, que era a força de estar, a força de querer vencer, de querer chegar lá. Curiosamente nesse ano ganhámos. Eu gosto de pertencer à marcha, adoro estar por trás desta máquina, fazer parte de uma equipa que põe este evento a funcionar. Eu gosto muito de viver em Alfama. É um bairro onde as pessoas conhecem, é um bairro engraçado, no sentido que ninguém se mete na vida porque é que eu faço, deixo de fazer quando não estou em Alfama. Quando eu estou em Alfama, digamos que as pessoas se comportam como uma família, como um grupo. E no Magalhães de Lima nós tentamos fazer o mesmo, que é, não nos importa nada o que são as pessoas fora do bairro, o
que são pessoas fora da instituição e fora da marcha. Interessa-nos o que elas fazem enquanto estão ao serviço de Magalhães e ao serviço da marcha. E é só apenas por isso que nós queremos que elas respondam. O que a Alfama tem é a noção cobrada de que se tem de trabalhar. E que sem trabalho, e que sem organização e sem disciplina, não há sucesso possível. O segredo da Alfama não é um segredo próprio da Alfama, é um segredo de qualquer outro projeto. Que se quer ter credibilidade e se quer impor-se, tem que trabalhar desde o princípio com muito afinco, com muita disciplina e com muito critério. E é apenas isso que a Alfama tem. Tentando convencer as pessoas que, apesar de serem voluntárias, ali a vontade de cada um não interessa para nada. É a vontade de servir o povo e a vontade de servir a instituição. Sem isso, não se consegue atingir os objetivos. Porque a marcha é linda, como diz o povo, todas as marchas o são. Só que algumas conseguem mais do que outras, penso eu, que será por aí. Ainda que também perceba que muitas vezes o fator económico possa, à partida, limitar um pouco a forma de toda a gente concorrer ao mesmo nível. Porque uma marcha que hoje estamos já praticamente em abril e não se adivinha quando é que será a primeira tranche distribuída às marchas. Deve ser difícil haver outro bairro em Lisboa que ultrapasse o empenho do povo em relação a uma marcha. Eu conheço muita gente que se casou por causa da marcha. Conheço muita gente que, se os namorados ou as namoradas não põem essa limitação, borrifam-se para o namorado e para a namorada, o que querem é ir para a marcha. Ano após ano, é sempre para mim uma surpresa de ver pessoas que eu até já julgava desaparecidas e as pessoas parece que naquele dia ressuscitam todas de onde quer que estejam para virem apoiar a marcha. Quer dizer, as pessoas fazem da marcha um orgulho pessoal. Provavelmente, para muitas delas, a marcha até pode ser, digamos, a grande bandeira, quem sabe a única bandeira que as pessoas têm para mostrar que conseguem fazer uma coisa ou pertencer a um movimento que tenha impacto. E parece-me que a Alfama consegue-se. Este povo, que, digamos, é o grande proletariado de Lisboa, consegue transformar estas marchas num espetáculo que, a nível europeu, é dos 20 mais conceituados pela Comunidade Europeia. Portanto, e isto não é o povo intelectual dos grandes salões e de grandes debates. As pessoas têm noção de que todos nós, todos juntos, conseguimos fazer um trabalho que depois toda a gente aprecia. E nessa perspectiva as pessoas sentem-se realizadas, como é óbvio, não podem deixar de o ser. Sobretudo depois quando o prémio é esta história espetacular do Marcha da Alfama, que nos últimos 20 anos ganhou 13. Eu estou ligada às marchas desde pequenina. O meu pai era o organizador da Marcha da Alfama desde que ela saiu aqui de Magalhães Lima, desde 1983, mas a sério, comecei a acompanhar a partir de 1988. O meu pai foi sempre organizador da marcha, presidente aqui da coletividade, andou sempre aqui no meio e nós sempre a acompanhar aqui desde pequeninas. Temos aqui uma boa ensaiadora, nascida aqui do bairro da Alfama, criazinha do bairro da Alfama. Passei por presidente, fui marchante, fui porta-estandarte, passei por tudo um bocadinho, fiz parte da comissão da marcha. Ao fim de tantos anos, ao fim de 19 anos de marchante, acabei por chegar em ensaiadora, mas está tudo muito diferente. Mas pronto, continuamos a lutar sempre pelo mesmo, mas tudo muito diferente. Carlos Mendonça, passou-me o testemunho. Fui 19 anos marchante dele e aprendi muita coisa com ele. Ele, ano passado, se sair e passou-me o testemunho a mim. É difícil entrar em Alfama. Em Alfama não se brinca, nós brincamos de vez em quando, mas levamos tão a sério que os que vêm já vêm com esse intuito de nós vamos para ganhar. Então vêm muito a sério e sabem que não podem brincar porque saem à logo para entrar. Mais uma vez, na Alfama, temos, felizmente, mais candidatos do que vagas. Eu era da Marcha do Castelo, parei em 2010 e agora sou da Marcha da Alfama. Tenho dois familiares na Marcha do Castelo, que é a minha mãe e o meu primo. Eles compreendem a minha escolha, eles sabem isso. E sabem que o meu coração para sempre estará dividido entre dois bairros, Alfama e Castelo, para sempre.
agora tenho curiosidade de saber como é que o Castelo vai e ela também tem curiosidade como a Alfama vai. Vou ver ao pavilhão, vou ver como é que o Castelo vai e ela vai ver também como a Alfama vai. Não vou lhe contar mais coisas nisto. Costumam dizer que a Marcha de Alfama é tropa. E é verdade, porque eles não há falta de respeito nesta sala. Isso é a diferença. A nossa diferença é porque somos diferentes. Sempre fomos. Nós fomos habituados a trabalhar de um certo modo. Pronto. Com a garra, com o rigor, com a disciplina. Pronto. E eu acho que estes 3 pontos acho que os outros bairros não têm. Só dizer o peixe. Com um carinho mesmo. Aqui todos vêm aos ensaios. À terceira falta, vão para a rua. Pessoas conhecidas dizem: vocês têm a mania porque ganham sempre, porque o Carlos Mendonça, antigamente era porque o Carlos Mendonça conhecia o júri todo, que coitado não conhecia júri nenhum, mas porque nós pagávamos ao júri, ou porque isto, ou porque aquilo. É o que eles pensam de nós, é porque nós temos sempre alguém conhecido para ganharmos o primeiro lugar. Os que estão de fora dizem que a Alfama ganha por isto e por aquilo, mas só mesmo sendo marchante da Alfama é que sabe. Eu pronto, era do Castelo, não sabia o porquê deles ganharem assim, porque é que mereciam tanto. E agora sou da Alfama e agora percebo porque é que merecem. Nós temos o nosso mérito, não é? Não andamos a brincar. Quando a gente entra neste salão, geralmente é para trabalhar a sério, nós não brincamos. Nós vivemos isto, tanto nós como os outros bairros. Uns mais que outros, que são os mais populares, somos a Alfama, Madragoa, Bica, Marvila não tanto, mas estes bairros mais castiços são os que vivem mais isto, porque o povo acompanha isto do princípio ao fim. Para mim, eu vivia as marchas durante o ano inteiro. Eu amo o meu bairro e habituo-me a gostar da minha marcha e quando chego ao Santo António, não há hipótese, tenho que vir na marcha. Tenho respeito pela marcha da Bica, tenho respeito pela marcha de Marvila, porque são marchas que estão sempre lá em cima. Apesar de ter respeito por todas lutam e eu sei que se enervam e sofrem como eu sofro aqui. Este ano temos o Alpina, que é onde está o nosso antigo ensaiador. Então estamos todos curiosos. O Alpina é um bairro que está sempre cá em baixo e este ano é capaz de ir lá para cima, como a Alfama tem estado durante estes anos todos onde o Carlos Mendonça nos meteu. Atenção, obedece! Até quando? Eu preciso que vocês façam os movimentos de espaço. Veja, vem cá, olá. Ai, olha o marinheiro. Oi! Marinho, que há momentos importantes, há o momento em que nós ensaiamos a primeira vez com os arcos, a primeira vez que ensaiamos, as minhas ensaiam com os sapatos. Todos esses momentos são importantes, porque se o arco não dá, e agora o que é que vamos fazer? E há um momento muito importante aqui no Magalhães, que é quando nós abrimos a porta ao povo, porque nós não deixamos ninguém assistir aos ensaios, e abrimos um dia a porta ao povo, e esse dia é espetacular. E elas não veem nada, veem os marchantes vestidos normais e com os arquinhos de pau, mas elas vivem isto de tal maneira que para elas isto fica completamente cheio, esta casa. É um dos momentos mais importantes para nós, é a entrada do povo, a apreciação do nosso povo. Se o nosso povo aprovar, o júri, olha, seja o que Deus quiser. Mas primeiro é o nosso povo. Espero que corra bem. Eu nunca peço o primeiro lugar. Peço sempre que corra bem. E depois também temos que pensar que os outros bairros estão a evoluir e que isto está a ficar bom, que há pessoas com ideias e não podemos ser sempre os mesmos a ganhar. Tenho noção disso, apesar de querer ganhar. E é mesmo para ganhar. O nosso espírito é mesmo esse, não há outro. Em 2006, o meu pai descobriu que tinha um cancro. Em janeiro, em fevereiro. E já não pôde fazer parte da comissão da marcha. Ainda foi convidado, mas já não conseguia fazer, começou com os tratamentos de quimioterapia.
foi complicado para ele, porque foi 20 anos organizador da Marcha da Alfama, era ele que estava à frente disto tudo, porque não podia fazer os arcos, porque não podia acompanhar a marcha. E depois, no dia que a marcha se prepara para sair para ir ao pavilhão, ele tem um AVC, onde é internado, e já não saiu mais. No dia a seguir eu fui vê-lo, ele perguntou se a marcha tinha corrido bem, mesmo com o AVC. E no dia 12 de junho, nós já estamos aqui preparados para sair, e eu recebo um telefonema de um amigo meu, e me telefona e diz: Vanessa, tens 1h30 para vir para o hospital, porque o teu pai só tem 1h30 de vida. Chamo o João Ramos, chamo o Carlos Mendonça, entro na oficina e digo: tenho que ir para o hospital porque o meu pai tem 1h30 de vida. Nós saímos todos, os marchantes ficaram todos em pânico completamente, não é? E seguimos para o hospital, onde chegámos lá já não encontramos o meu pai com vida. O meu pai já tinha falecido e pronto, e tivemos para não desfilar. A minha irmã não conseguiu desfilar, já não conseguiu desfilar mais. E depois eu desfilei porque era o que ele queria. Desfilei porque acho que a Marcha da Alfama merecia desfilar, depois de tanto trabalho, e porque era o gosto dele. E depois eu tinha muita família na marcha. Tinha o meu tio Mário tal, que dizia: olha, se elas não marcharem, os primos não marcham. E eu disse ao João Ramos: eu marcho, eu vou desfilar. E desfilei. Agradeço também à Marcha da Bica, aí eu dizer que tenho grandes amigos na Marcha da Bica, que foram a segunda ou terceira marcha a desfilar e ligaram logo, porque eles eram grandes amigos do meu pai, a disponibilizar 2 mulheres para marchar no nosso lugar. Foram 5 estrelas. Mas eu desfilei, arranjámos uma suplente à pressa para o lugar da minha irmã, e acho que eu fiz bem de ter marchado naquela noite. Foi a pior noite da minha vida, mas marchei. Música